E se a maior, mais duradoura e mais bem-sucedida campanha de fake news da história não estivesse em um servidor russo, mas gravada em cada livro, em cada museu, em cada documentário que você já viu? E se a vítima dessa mentira fosse metade da humanidade? Te venderam um filme, um roteiro conveniente sobre a mulher pré-histórica. Nele, ela é a coadjuvante. A sombra trêmula no fundo da caverna, agarrada a uma criança, esperando passivamente que o herói, o grande caçador, retorne da sua jornada épica. Ela é um detalhe de cenário, uma figurante na história escrita a golpes de clava e testosterona. Que piada! Uma piada de mau gosto que durou 40 mil anos. A verdade é que a inteligência mais perigosa, a força mais estratégica e o poder mais visceral da Idade da Pedra não batiam no peito nem grunhiam para as estrelas. Observava em silêncio, calculava e detinha o controle absoluto sobre o que realmente importava: a vida e a morte. Enquanto o macho da espécie saía para a sua loteria diária contra mamutes e rinocerontes lanudos, uma aposta de alto risco e retorno baixíssimo, que na maioria das vezes resultava apenas em ossos quebrados e desculpas esfarrapadas. Era ela quem garantia que o clã não seria varrido da face da terra pela fome. Pense nela não como uma coletora. A palavra é um insulto à sua função. Ela era um laboratório ambulante, uma farmacopeia viva, uma espécie de Google Maps da nutrição e da medicina daquela era. Ela possuía um conhecimento enciclopédico sobre botânica, geologia e zoologia. Sabia qual raiz era rica em amido, qual folha estancava um sangramento, qual cogumelo te alimentava e qual te enviava numa viagem psicodélica sem volta para conversar com os ancestrais. O conhecimento dela não era o plano B para quando a caça falhava. Era o único plano. A caça era o bônus, o luxo. A ciência dela era o pilar que impedia que toda a estrutura desabasse. E aqui, no meio dessa tensão pela sobrevivência, nascia uma das mais antigas e sofisticadas formas de comunicação não verbal: o sarcasmo feminino. Tente visualizar a cena, o humor ácido da situação. Um grupo de machos alfa, orgulhosos de seus músculos, tentando de forma desengonçada e barulhenta acender uma mísera fogueira, quase colocando fogo no próprio cabelo. E ela, no canto, observando com a tranquilidade de quem já dominava aquela tecnologia há gerações, provavelmente pensando: amadores! Sim, essa capacidade de olhar para a força bruta com um misto de pena e desdém é uma arma de sobrevivência que atravessou milênios intacta. Mas agora vamos rasgar os livros de história de vez. A verdade que eles convenientemente enterraram, porque ela destrói a narrativa do homem provedor, é ainda mais chocante. Ela não era apenas a mente por trás da sobrevivência, ela também era a caçadora. E não estamos falando de pegar esquilos para o jantar. Estamos falando da caça de grande porte. A arqueologia moderna está desenterrando o que a história escrita por homens tentou manter sepultado. Túmulos de mulheres enterradas com honras de guerreiras, ao lado de suas lanças, seus arcos e seus propulsores de dardos. Eram caçadoras de elite. E a tática delas era diferente. Enquanto o homem apostava na força bruta, na perseguição exaustiva, ela era a estrategista, a loba, não o urso. Ela entendia o terreno, o vento, o comportamento da presa. Ela criava armadilhas, coordenava emboscadas, provavelmente dominava o uso de venenos em suas pontas de lança. Enquanto o homem era o barulho e a fúria na linha de frente, ela era a sombra na periferia da caçada, esperando o momento exato para o bote, o silêncio mortal, o golpe de misericórdia. Se estar gostando do vídeo e achar que a gente merece, deixe seu like e ative o sininho. E agora vamos voltar ao vídeo. E se você acha que o poder dela terminava na carne e no sangue, você ainda não entendeu nada. O verdadeiro domínio era psicológico e espiritual. Em um mundo brutal, governado pelo medo constante, medo de predadores, da escuridão, de uma tempestade, da doença, uma única força parecia sobrenatural, quase divina: a capacidade de criar vida, de gerar um ser humano completo a partir do próprio corpo. O homem olhava para um raio no céu e se encolhia, aterrorizado por uma força que ele não compreendia. Ele olhava para uma mulher em trabalho de parto e se ajoelhava, reverente, diante de um milagre que ele podia testemunhar, mas jamais realizar. Esse poder biológico se traduzia em poder social. Elas não eram apenas as primeiras médicas e cientistas. Eram as primeiras xamãs, as primeiras líderes espirituais. Eram elas que detinham as histórias, os rituais, a conexão com o mundo invisível. Eram as primeiras influencers da humanidade. E em vez de usarem filtros e ring lights, usavam o fogo da caverna e o mistério da criação para moldar a cultura, as crenças e as decisões do clã. O útero não era apenas um órgão, era um portal. E quem controla os portais, controla o universo.
E quando o mundo como eles conheciam acabou, com o recuo das geleiras e o fim da Era do Gelo, quem você acha que deu o checkmate na evolução? Enquanto a mentalidade do caçador, focada no curto prazo, ainda se perguntava onde estava o próximo mamute para matar. Foi ela quem teve a visão de futuro. Ela observou. Ela aprendeu. Ela experimentou. Ela olhou para uma semente no chão e não viu apenas comida para hoje. Ela viu segurança, viu estabilidade, viu o futuro. Ela inventou a agricultura. Ela, com suas mãos, plantou a porra da base de toda a civilização que conhecemos hoje. Foi o maior salto tecnológico e filosófico da nossa espécie, e foi concebido por uma mente feminina. A história que te contaram, portanto, não é apenas uma mentira, é uma fraude, uma conspiração, uma narrativa de poder construída para justificar uma dominação que veio muito depois. A história foi contada por quem segurava a clava, porque quem a escreveu tinha um medo profundo e paralisante de quem realmente acendia e controlava o fogo. Te deram a história do músculo porque a força da mente era, e sempre será, muito mais assustadora. Então, da próxima vez que alguém, por ignorância ou arrogância, usar a palavra troglodita como sinônimo de força bruta masculina, lembre-se da verdade. Se a humanidade não só sobreviveu à própria estupidez, mas prosperou, foi porque uma mulher milênios atrás olhou para a força bruta e pensou, com aquele sorriso de canto de boca que ecoa através dos séculos: bonitinho, mas agora senta aí e deixa eu te mostrar como se faz de verdade. A história sempre teve dois lados, e você acaba de conhecer o lado que realmente importa.